Dou as boas-vindas e um bom dia ao futuro secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso. Bom dia para o senhor. Bom dia, Andressa, Rosane, Carolina e todos os ouvintes. Prazer falar com vocês essa manhã. Obrigada por nos atender nessa manhã. O senhor que vem do Rio de Janeiro, do BNDES, a gente quer saber, até para o senhor se apresentar para os nossos ouvintes, como foi o primeiro contato aqui com o Rio Grande do Sul, com o governador eleito Eduardo Leite, e o que o faz aceitar um desafio como esse, que é assumir as finanças aqui do Rio Grande do Sul. Bem, eu conheci o governador ainda quando eu era secretário, né, de Fazenda aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele na época era prefeito de Pelotas, então, enfim, alguns eventos, né, da frente do prefeitos e tal, nós tivemos algum contato e após a sua eleição ele nos convidou. Enfim, sabemos, né, do enorme desafio que a situação do Rio Grande do Sul apresenta, mas nós acreditamos, né, como ele colocou isso de maneira muito transparente durante a campanha, e eu acho que é um tema de fato federativo, né, e eu estou confiante de que a partir do ano que vem, em conjunto com outros estados e também com o governo federal, será possível trabalhar por uma solução de temas nacionais e também de alguns locais. Eu sei que o senhor vem recebendo relatórios bastante detalhados da situação das finanças aqui no Rio Grande do Sul e sabe que está assumindo um desafio que aqui poderíamos até chamar de um grande abacaxi. Qual é, pelo que o senhor conhece das contas do Rio Grande do Sul, qual é o seu maior desafio? Eu acho que são vários, não sei se existiria um único. Acho que sem dúvida a adimplência do Estado, né, com seus funcionários, com os fornecedores, é uma situação absolutamente indispensável, né, porque a gente está falando da previsibilidade da vida, né, tanto dos servidores quanto dos fornecedores. Então eu acho que dar uma estabilidade, né, uma previsibilidade ao pagamento das obrigações do ente talvez o maior desafio, né, do ponto de vista fiscal, e também trabalhar junto com outras secretarias para viabilizar uma retomada de investimentos em parceria com o setor privado e também para ajudar a estimular a economia. Então eu acredito que a recuperação econômica como um todo, com investimento, ainda que não pago pelo Estado, mas em parceria com o setor privado, e uma regularidade, né, nos pagamentos que o Estado vem a fazer, são duas grandes metas, né, que a gente tem que Qual a sua visão a respeito das privatizações? Esse é um tema que causa muita polêmica no Rio Grande do Sul, como o senhor já sabe, mas que está dentro das previsões aqui do Programa de Recuperação Fiscal. Os estados que queiram aderir ao Programa de Recuperação Fiscal provavelmente terão que fazer a privatização para apresentar garantias. Eu queria saber qual é a sua visão a respeito dessa alternativa, desse tema das privatizações. Eu acho que a questão de privatização, ela tem duas questões primeiras, né? Quer dizer, primeiro, não se pode pensar unicamente na venda, né, das empresas somente como uma forma de levantar recursos, né? É importante que haja uma análise de qual será o regime de operação e de prestação daquele serviço, né? Então, de fato, uma boa regulamentação do que efetivamente será privatizado é fundamental. Não basta, entre aspas, se livrar da empresa e sim garantir que o serviço será prestado de maneira eficiente, caso ela venha de fato a ser feita. E a segunda questão é que eu acho que é um tipo de receita que não deve servir para pagar incêndio. Quer dizer, não adianta vender uma empresa para pagar um mês, né, ou 2 meses de funcionários. Esses recursos eles devem ser utilizados preferencialmente para investimento ou para alguma coisa que gere infraestrutura para o futuro, né? O Rio Grande do Sul tem, de fato, esse debate, né, em relação às suas empresas estaduais. Tem questões de ordem jurídica, o governador mesmo já se posicionou. Eu acho que é uma alternativa que pode ser utilizada para algumas, né, das empresas, mas, como eu disse, né, observando também uma correta regulamentação e especialmente o uso dos seus recursos.
O senhor falava sobre pagamento de contas em dia, de salários. Essa foi uma promessa de campanha do governador eleito Eduardo Leite. Vocês já sabem como fazer isso, como pagar os salários em dia já no primeiro ano? O governador, de fato, colocou isso, né, de uma maneira bem transparente. Nós estamos cientes, né, desse compromisso. É um desafio, né? A solução disso não é uma bala de prata, uma única alternativa, né, milagrosa que irá resolver, né? Há que se, primeiro, né, sentar e entender qual é o passivo que será gerado, né, nesse momento. Por exemplo, nós não temos a segurança, né, de que o 13º desse ano será quitado, que dezembro totalmente. Então, assim, não saberemos quantas folhas restarão para o ano que vem. Mas, como eu disse, é absolutamente uma meta prioritária, né, arrumar, tanto pelo lado das receitas quanto a economia de outras despesas, espaço para isso, né? É algo que é importante não só para a segurança aí dessas mais de 300 mil famílias, como também para a economia como um todo. Sem querer assustar o senhor que está chegando, secretário, mas o quadro aqui é realmente dramático. Hoje nós estamos no final de novembro, os salários acima de 10 mil, os salários de outubro ainda não foram pagos. Certo. A primeira faixa da folha de novembro só deverá ser paga lá pelo dia 12 de dezembro, portanto é provável que sobre toda a folha de dezembro, ou pelo menos uma boa parte dela, talvez alguma coisa de novembro ainda. O 13º tem um projeto de lei na Assembleia prevendo já o parcelamento, então se sabe que nada do 13º vai ser pago esse ano. O quadro que ele espera é bastante complicado mesmo. Além disso, tem dívidas com fornecedores, tem dívidas com hospitais, com prefeituras. Esse é o quadro que o senhor vai encontrar quando chegar aqui. E a minha pergunta é, numa escala de prioridades, né? Não sei se o senhor já conversou com o governador eleito sobre isso, numa escala de prioridades, por onde se começa a acertar esse quadro complicado? Eu acho que existem algumas questões que são prioritárias e mais urgentes, né? Quer dizer, primeiro, nós temos que dar estabilidade à questão da dívida. Hoje o Estado ele não faz o pagamento, né, das dívidas com a União por meio de uma liminar. É importante discutir de uma forma realmente definitiva uma eventual adesão ao regime de recuperação fiscal que permita com que a gente tenha segurança, né, de que a dívida terá um prazo de carência de pagamentos, né. Ainda esse ano há uma discussão na Assembleia Legislativa sobre a postergação daquela majoração de ICMS por 2 anos, né? Essa foi a promessa, o compromisso do governador ao longo da campanha. Isso é bastante importante para as receitas do ano que vem e para o outro, e também para as prefeituras, embora a gente saiba que seja um peso, né, para a sociedade, mas nesse momento nós não temos como recuperar. E eu acho que há uma questão relacionada à despesa de pessoal, né, tanto uma reforma previdenciária concatenada com a reforma nacional e uma revisão eventual de algumas políticas do serviço público que devem ser olhadas de imediato. Então, assim, do ponto de vista de grandes temas, eu acho que tem a questão da dívida / regime de recuperação fiscal, acho que tem uma questão tributária, né, que se tenha um fôlego aí temporário com essa manutenção da alíquota enquanto a gente faz uma reforma mais completa, e os temas de pessoal, especialmente previdenciário, que são muito agudos no Rio Grande do Sul, que eu acho que é uma necessidade imperiosa do país como um todo, e que a discussão do Rio Grande do Sul vai ter que andar alinhada com isso. Qual a relação que o senhor espera com a União? O senhor mesmo citou agora há pouco a importância da adesão ao plano de recuperação fiscal. E durante a campanha, e até mesmo agora há poucos dias, candidatos e parlamentares enxergam a relação do Rio Grande do Sul com a União como uma grande saída. Esperam da União ajuda, não só no programa de recuperação fiscal, como numa eventual devolução das perdas da Lei Candir. Qual é a sua expectativa para essas relações entre o Rio Grande do Sul e a União dentro de uma ideia de recuperação das contas públicas do Estado? Olha, do ponto de vista estritamente de relação econômica, eu acho que
há uma ciência, um entendimento generalizado, né, por parte da sociedade, e eu tenho confiança que por parte do novo governo federal, né, de que nós temos uma questão federativa séria, né, que se arrasta já há alguns anos, né, e que é mais aguda em alguns estados, certamente o Rio Grande do Sul é lamentavelmente um dos problemas mais complicados, mas eu tenho confiança de que isso será uma prioridade dentre tantas prioridades que o governo federal, que se inicia em janeiro, terá, né? Quer dizer, me parece impensável imaginar que essa questão federativa, né, e que atinge muito fortemente alguns estados e também boa parte das prefeituras, não será tratada como, né? Então eu acho que isso certamente terá muita atenção do governo federal. E acho que do ponto de vista também de articulação política, acho que o governador ele tem uma atuação muito forte nesse sentido e tenho certeza também terá muita prioridade nesse tema, né? Então, eu acredito que do governo federal a gente espera, de fato, uma prioridade, né, da discussão dos temas e também, né, determinadas reformas nacionais que eu acho que beneficiarão também os entes locais. Sobre negociação do regime de recuperação fiscal, o governo federal atual tem dito que o Banrisul pode ser uma garantia necessária. O governador eleito já conversou com o senhor sobre isso, se o Banrisul seria colocado como uma garantia ou se isso está fora de cogitação? O governador ele se pronunciou, né, sobre isso já, dizendo que o Banrisul não entra no rol, né, de empresas privatizáveis, portanto, isso terá que ser conversado com o governo federal para outras alternativas. Essa é a posição, né, oficial que ele já externou e, portanto, nós temos que trabalhar em cima dela. O senhor falou da importância da reforma da Previdência e, de fato, o déficit previdenciário no Rio Grande do Sul é muito alto. Afora isso, nós temos uma situação de contas em que a maior parte do gasto para usar uma expressão que ficou famosa no tempo daquele ex-ministro Antônio Rogério Magri, que são imexíveis. O gasto com o pessoal aqui, ele supera, se calcular o que realmente se gasta, o cálculo que a Secretaria do Tesouro Nacional usa, nós gastamos já acima daquilo que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, em matéria de Previdência, já houve aqui uma reforma prevendo que os funcionários que entram hoje, eles já recebem o teto do INSS e a Previdência tem que fazer um plano complementar se quiserem receber mais. Mas para os atuais, os que ainda vão se aposentar ou com salário integral ou quase, né, não existe uma cobertura e isso vai para o déficit do Estado. O senhor tem a expectativa de que o governo federal, nesta reforma da Previdência que vem aí, crie um mecanismo para compensar estas dificuldades que os estados e que a própria União tem para bancar a Previdência dos atuais servidores públicos, ou dos mais antigos? Eu acho que sim, existem várias, né, discussões em andamento, né, a transição, né, de regimes, ela é sempre uma questão complicada, muitas vezes você faz um regime que para novos servidores eles ficam equacionados, mas aí por outro lado se amplia, né, o rombo das aposentadorias já existentes, porque aquelas receitas deixam de financiar isso. Acho que existem várias questões que estão em discussão, como idade mínima, como um aumento eventual de alíquota dos servidores ou outras medidas compensatórias que a gente espera que deem um alívio a curto prazo, né? Não adianta apenas, de fato, a gente promover a sustentabilidade a longo prazo, porque há uma questão urgente. Mas isso, repito, embora seja muito agudo no Rio Grande do Sul, não é um caso único, né? Certamente o próprio governo federal e vários outros entes lidam com esse problema. Então, a geração de algum tipo de receita a curto prazo, ela estará na ordem do dia também. Ao mesmo tempo, o senhor assume com uma pressão muito grande de aumento de vencimentos dos servidores públicos, principalmente no topo da carreira. Nós abrimos o programa de hoje falando desse reajuste no Supremo Tribunal Federal, que vai certamente ter efeito cascata nos estados, e essa pressão também vai existir aí no Rio Grande do Sul. O senhor, futuro secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, como lidar com essa pressão grande por aumento significativo
para os servidores públicos, sem falar de outras vantagens de pagamentos passados para os servidores públicos e a necessidade de botar as contas em dia. Como equilibrar essa pressão com a realidade? Eu acredito no diálogo. Eu acho que, nesse momento, o que a gente precisa fazer em toda parte no país é ter transparência, né, e convencimento e deixar de forma clara para toda a sociedade, né, que existe uma questão que transcende a vontade ou a falta de entendimento quanto ao mérito, né, dos gastos públicos, né? Quer dizer, é uma realidade que se impõe, né, e de nada adianta, e a história do próprio Rio Grande do Sul demonstra isso, né, entrar numa onda, né, de aumentos salariais sem que haja recursos para pagá-los depois, né, para depois ficarem os próprios servidores sem uma data certa para receber seus recursos, sem poderem programar a sua vida e das suas famílias. Então, eu acho, sou um cara do diálogo, acredito no diálogo e na transparência dos dados para que as pessoas entendam, né, não só os servidores, como toda a sociedade, né, que não há espaço, de fato, no momento para se falar em aumentos salariais para servidores públicos. Nós temos que dialogar e comprovar e acho que a própria realidade demonstra isso. Estamos conversando com o futuro secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Santos Cardoso. Tirando as contas, o que o senhor já sabe aqui do Rio Grande do Sul, hein? Já esteve aqui visitando? Eu conheço o Rio Grande do Sul, claro, né, como uma referência cultural importante no país, né? Na nossa história, tantos gaúchos brilhantes deram tanta contribuição para o país e eu, agora pretendo fazer um pequeno retorno, né, de toda essa contribuição. Acho que é uma terra linda, né, geograficamente, de muito empreendedorismo, né, com um povo extremamente educado e, tem uma admiração enorme pelo Rio Grande do Sul e estou super empolgado de poder dar uma contribuição para a sociedade ao longo dos próximos anos. Tenho certeza que quando o senhor conhecer mais o Rio Grande do Sul, conhecer os nossos vinhos, o senhor vai concluir que fez uma escolha acertada. Mas eu já tenho certeza disso. Mas a gente sempre fica com essa curiosidade, né? Como é que uma pessoa jovem como o senhor tem 46 anos, né, troca o Rio de Janeiro, que é uma cidade que todos nós aqui gostamos muito, por um estado que está em situação financeira difícil. E eu queria, para a gente encerrar essa entrevista, então, que o senhor falasse um pouquinho mais dos motivos que o levaram a aceitar o convite do governador eleito Eduardo Leite. Olha, eu sou um servidor, né, público do Estado brasileiro, né, embora tenha tido uma experiência também no setor privado durante alguns anos, mas a partir do momento que eu fui para o BNDES, eu encontrei realmente, de fato, o que eu gosto de fazer na vida, né? Eu sou um servidor público por automotivação, né? Eu gosto de lidar com essas questões coletivas, trabalhei bastante tempo no BNDES, tive uma experiência também muito exitosa na Prefeitura do Rio e eu me identifico, de fato, com a discussão e a ajuda aos temas do setor público, né? E eu acho que, certamente, vejo no governador uma liderança bastante jovem, muito competente, com uma história promissora pela frente, com um compromisso, né, de fazer um grande governo. Então, eu acho que os elementos, né, para uma atuação nossa estão absolutamente dados, né? Então, eu tenho motivação de trabalhar nessa área, tenho uma larga experiência em finanças públicas, né? E acredito, né, que o governador eleito será um grande quadro, poderá fazer um grande governo, portanto, eu me sinto ligado a esse tema de maneira muito profunda. Marco Aurélio Santos Cardoso, futuro secretário estadual da Fazenda, muito obrigada por nos atender nessa manhã, boa sorte e quando chegar a Porto Alegre já está convidado a vir até o nosso estúdio, porque a gente conversa muito com o secretário da Fazenda aqui no Gaúcha Atualidade. Obrigada. Eu que agradeço e certamente, teremos muitas oportunidades de conversar e de dar toda a transparência à nossa gestão. Agradeço muito a oportunidade dessa conversa. Muito obrigada. Bom dia.